Senta um pouquinho, por favor. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Glória a Deus. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Alguém? Estou vendo uma senhora aqui na frente. Uma senhora parecida com a minha esposa, parecida com a minha filha. Minha sogra está nos visitando. Como é que a gente recebe os visitantes? Seja bem-vinda, Dona Maria Luísa. A senhora está na casa do Pai. Espero que goste e, se gostar, volte sempre, tá bom? Amém? Então tá bom. Nós vamos agora para o momento dos dízimos e das ofertas, mas não somente por um momento dos dízimos e das ofertas. Nós temos como uma cultura aqui de falar a respeito do entendimento do porquê de dizimar e do porquê de ofertar. Amém? Não simplesmente dizimar ou ofertar por ofertar. Até porque a palavra do Senhor, ela diz que Deus, ele não ama apenas aquele que dá, mas ele ama aquele que dá com alegria. Então não é por força e não é por violência, não é por imposição, não é para que você se sinta constrangido, até porque se você faz isso por constrangimento, com certeza isso não vai ser bênção para você e nem para nós como ministério. Então por isso nós temos essa cultura de trazer um entendimento a respeito de dízimos e de oferta. Amém? Então, como a respeito de dízimos e oferta, eu vou falar sobre dízimo, né, e oferta, e eu vou falar sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro e inferno. Não é para assustá-los, tá? Mas só para que a gente tenha um entendimento da diferença e o porquê dessas duas palavras, tá? Então, a Bíblia, né, a Bíblia hebraica, ela usa o termo Sheol. Os termos que eu vou usar aqui são relacionados a inferno, tá? São termos que a Bíblia hebraica usa em relação a inferno. A Bíblia hebraica, ela fala o termo Sheol 65 vezes, tá? E isso refere-se ao submundo dos mortos, retratado como um profundo e escuro abismo. A palavra inferno aparece na Bíblia por 30 vezes, sendo apenas 10 vezes em todo o Velho Testamento e 20 vezes no Novo Testamento, tá? E outras palavras que definem isso, ela também fala sobre, claro que quando fala Sheol, ela tem várias passagens bíblicas que eu poderia dizer para vocês aqui, mas que como talvez nós venhamos a fazer um culto específico para falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre nós termos um coração grato e agradecido, tá? Mas como a gente tem um tempo limitado aqui, vou procurar ser conciso aqui. A Bíblia também fala sobre a palavra Hades, tá? Hades, ela fala 10 vezes, tá? Que é a mesma situação para o inferno. Ela fala em Mateus, Lucas e Apocalipse. A palavra Geena, ela fala 12 vezes. Aí está lá em Mateus, Marcos, Lucas e Tiago. Tem a palavra tártaro, que não é o tártaro que se usa nos dentes, tá? Mas é tártaro, tá? Que fala uma vez. Então, na verdade, as escrituras, elas possuem aproximadamente 300 versículos sobre anjos. Em toda a Bíblia você vai ver em torno de 300 versículos falando sobre anjos, tá? E vai ter em torno de 500 versículos que falam sobre amor, tá? E mais ou menos 700 versículos que falam sobre a fé, tá? E agora, pasmem, ela tem mais de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro e riquezas, tá? Em Êxodo 23:15, vocês que trouxeram aí o papel para anotar, tá?
como o pastor Tiago pediu ali, que é importante na verdade, a grande verdade é sempre bom nós termos uma agenda, um caderno, um bloco de anotação, para que nós venhamos anotar, porque eu já falei muitas vezes, apesar de eu ter uma memória fotográfica, mas muitas vezes a minha memória ela já me traiu, tá? Porque às vezes a gente acaba não anotando, e o que a gente não anota, inevitavelmente, muitas vezes nós acabamos esquecendo. Muitas coisas às vezes acabam suplantando. Alguma coisa talvez que possa parecer mais importante acaba suplantando aquilo que eu aprendi. Então, para que nós não sejamos apenas uma igreja de domingo, mas sejamos uma igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo novamente, nós precisamos anotar. Tá? Eu já falei outras vezes aqui, eu nasci no lar evangélico, tive um período fora, 22 anos fora. Então, para vocês que estão aqui, já falei para os jovens, vou falar novamente, né? Para quem está nos assistindo, é muito fácil nós nos afastarmos de Deus, é muito fácil. Tá? Filho de crente, tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho é, não. Filho de crente, pecadorzinho é, tá? Eu sou pastor, a Ana Luísa, a princípio, quer dizer que ela é filha de pastor, crente é? Ela é, mas se ela não buscar, ela, inevitavelmente ela pode se tornar uma pecadora. Então, nesse período que eu estive fora, 22 anos, muitos daqui não têm nem essa idade ainda, tá? Então é muito fácil. E em 2002, eu retornei para os caminhos do Senhor, e desde então, tudo de lá para cá eu tenho anotado. Se você for na minha casa, na minha estante, você vai achar todas as agendas. Adelaide, pastora Adelaide, levanta a minha agenda ali. Olha ali, ó. Não, só levanta ela, está aqui. Essa aqui é uma agenda deste ano que eu estou usando agora, tá? Então, eu vou ter desde 2022 todas as anotações. Todas. E todas as... 2002, obrigado, Ana Luísa. Só para ver se ela está para ligar. Obrigado, filho. Te amo. Então, por favor, traga e anote, tá bom? Então, Êxodo 23:15 e Êxodo 34:20, eles falam a mesma coisa. Eles dizem que ninguém deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Tá? E Deuteronômio 16:16b e 17 diz que nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. E agora 17, não menos importante, ele diz: cada qual oferecerá conforme puder, conforme as bênçãos que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Amém? Então, na verdade, como eu falei no início, é uma questão de gratidão. Nós, como cristãos, nós como filhos, nós precisamos ter um coração grato, um coração agradecido e saber que tudo que nós temos, tudo que somos, deve honrar e bendizer o nome de Cristo. Então, por isso, não é só sobre o valor que você vai colocar, e algo muito importante, ainda não falei aqui, né, muitas coisas a gente acaba repetindo, até porque não existe palavra que nunca foi dita, mas isso eu sei, vou dizer aqui pela primeira vez, e você vai me ouvir falar outras vezes. Não é o bastante você dar uma boa quantia uma vez no mês e depois não precisar dar mais oferta e dízimo. Dízimo é dízimo. E como eu falo, dízimo, ele protege o que você tem, o que você ganhou. E a oferta, ela multiplica aquilo que você tem. Então, eu vou fazer uma suposição aqui. Se você destinou um valor X para ofertar durante o mês, e isso é o que você pode ofertar a princípio, tá? Não seria interessante você no primeiro culto trazer e colocar isso diante do altar? Se isso que você destinou, não vou falar valor porque
é muito pessoal isso. É o que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao teu coração, ao teu espírito. Mas se você tem no seu coração, no seu espírito de X por mês você ofertar, além do dízimo, que é dízimo, divide esse X por 4 vezes, 4 cultos, 4 domingos, divide esse X e coloca uma parte em cada domingo. Amém? Estamos entendidos? Pastor Tiago, pastor Bruno não sabem que eu estou falando isso, a gente não comunicou, espero que eles recebam no Espírito isso, mas assim, eu vou exemplificar isso para vocês agora, tá? Eu gosto muito de trazer exemplos práticos. Quando eu namorava a minha querida, amada e perfumada esposa, eu vinha com buquês lindos de flores, né, e dava para ela. Ela sorria, gostava, né? Várias vezes eu investi muito em flores, e depois que eu casei com ela, ela me disse que ela não gostava de flores. Vocês acreditam nisso? São poucas mulheres que não gostam de flores, a minha esposa é uma delas. 99% dos homens gostam de futebol, eu não gosto de futebol, tá? Então, nisso a gente tem alguma coisa parecida. Elas querem me ver feliz, me dá um sapato, uma sandália, me dá uma roupa, tá? Mas o que eu quero trazer é o exemplo assim, ó. Se ela gostasse de flores e eu continuasse dando flores para ela, em vez de dar um buquê de 30 flores uma vez por mês, uma vez no aniversário dela, no dia dos namorados, é diferente de toda semana eu chegar com pelo menos um botão de flores e dar para ela, né? Ou você dá para sua esposa, você homem, tá? Eu não vou dar para ela porque ela não gosta, tá? Mas se você trouxer só no aniversário dela ou no dia dos namorados e durante o ano inteiro você esquecer de trazer para sua esposa, eu tenho certeza que ela vai preferir que você dê a cada momento. Amém? E com Cristo é a mesma coisa. Então, por isso que esse versículo fala, está na Bíblia, que nós não devemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias, tá? Não é a quantidade, mas é o, como é que eu vou falar? A constância. Obrigado. É a constância, exatamente isso. É a constância de você manter aquela atitude de gratidão, tá? De trazer todas as vezes que você vier, você colocar. Não importa se uma moeda ou se um valor expressivo, tá? Tanto é que Jesus estava lá diante do gasofilácio e estava olhando todo mundo que dava as ofertas, muito deram valores muitíssimo grande, e aquela viúva, ela colocou apenas algumas moedas, e na verdade ela deu tudo que ela tinha. Então, muitas vezes o pouco que parece pouco para você, ele é o muito, mas mais do que isso, Deus vai estar provando os nossos corações. Amém? Então tá, então ficamos combinados assim? E mais uma vez eu falo, lá no fundo nós temos os envelopes e temos, né, os papéis, para que você anote o que é o seu dízimo, o que é a oferta, se você coloca em dinheiro ou no Pix, mesmo que você já tenha feito durante a semana, no domingo você traz o envelope e coloca aqui e descreve ali o que você deu, se foi por Pix, e o valor, para facilitar o trabalho da nossa contabilidade. Amém? Quero te convidar a te colocar de pé, a trazer o teu dízimo, a trazer a tua oferta. Olha aí, as crianças estão ofertando. Ô João, ali ó, tá ali ó. E é desde pequeno, desde o início, que nós ensinamos os nossos filhos a honrar o Senhor. Amém? Que eles possam crescer em estatura e em sabedoria diante do Senhor e diante dos homens. Pai, nós te louvamos por cada vida que trouxe o seu dízimo, suas ofertas, e te pedimos em nome de Jesus
que Tu multiplique, Senhor, a 30, 60, 100 por um, e também, Senhor, que isso venha redundar, Pai, em vidas salvas para o Teu reino, Pai. Sabemos que esta igreja, ela trata com Deus, com respeito, com inteireza de coração, Pai, tudo que é colocado como dízimo, como oferta, Pai, temos temor, porque sabemos que tudo é para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, Pai. No nome de Jesus. Amém.